Olá, pessoal! Vamos continuar para a gente encerrar a nossa aula de hoje sobre a oferta? Bom, continuando aí, a doutrina costuma apontar algumas consequências da ausência do dever de informar. Então, veja bem, estávamos tratando dos artigos 30 e 31, sabemos que a oferta para vincular a oferta para vincular o fornecedor, ela tem que ser veiculada e essa informação contida na oferta, ela tem algumas características. Se eu descumprir essas características, quais são as consequências? Então, a primeira consequência seria a ineficácia do contrato. O contrato não vai ter validade. Outra característica da falta ou a quebra do dever de informar seria a nulidade de alguma cláusula contratual, que nós vamos estudar aí daqui a pouco, nas próximas aulas. Uma outra característica ou consequência da quebra do dever de informar seria o dever de indenizar o consumidor, que em razão da ausência ou da insuficiência de informações sofra danos à sua saúde ou à sua integridade física. E por fim, gente, viria como consequência também o dever de indenizar os gastos feitos pelo consumidor nessa atividade de adquirir os bens ou serviços quando o ato de consumo não se concretizou, né, em razão de o consumidor ter tomado conhecimento de informações que foram omitidas pelo fornecedor. Questão interessante para a gente analisar é se quando eu vou comprar um produto, um determinado produto ou serviço, né, o preço estiver fixado através de código de barras, né? Então, assim, questão que foi levada ao STJ para decisão foi essa. Então será que quando o fornecedor coloca o código de barras no produto, ele está cumprindo o dever de informação? A primeira decisão sobre isso foi em 1999, através do RESP 6010 do Distrito Federal, onde o STJ entendeu que o código de barras não seria suficiente para assegurar essas informações. Com o advento da Lei 10.962 de 2004, que fala sobre oferta, né, uma lei que trata especificamente sobre oferta, e o modo de afixação de preços de produtos e serviços para o consumidor, passou-se a admitir o código de barras como forma legítima de colocação de preços, desde que, né, existam aí como você checar, né, esse preço através de maquininhas, né? Pensa todas as vezes que você vai no supermercado, tem aquelas maquininhas, aqueles leitores de código de barras. Se não houver como você checar esse preço, realmente aí a informação estaria incompleta. Bom, um outro assunto bastante interessante trazido aí na questão da oferta é sobre o artigo 32, sobre a reposição de peças. E o artigo 32 diz que os fabricantes e importadores devem assegurar a oferta de componentes e peças de reposição, enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. E o parágrafo único fala, olha, a oferta deve ser mantida por período razoável de tempo na forma da lei. Bom, então, se eu compro um computador e faço bom uso desse computador, entende-se que se estraga uma peça depois de 10 anos, o computador está perfeito. Eu tenho que encontrar esta peça de reposição. Tá, qual é a grande questão que a gente vai ter que debater nesse assunto? Qual é o critério razoável para se aferir esse prazo, né? Esse prazo razoável de tempo, porque a lei fala assim, olha, os fabricantes deverão assegurar a oferta enquanto não cessar a fabricação. A oferta deve ser mantida por prazo razoável. Mas o que seria para a lei esse prazo razoável, né? Uma cláusula geral aqui.
Esse prazo razoável, gente, tem sido utilizado a vida útil do bem. Então, se o bem tem vida útil de 10 anos, geralmente você vai ter que encontrar peças de reposição durante esse tempo. Eu tenho um exemplo bem típico aqui, né? Eu tenho uma geladeira de quando eu morava nos Estados Unidos. Eu mudei dos Estados Unidos em 2005, façam as contas aí para vocês verem, 15 anos, né? Então, a maquininha de gelo dela estragou e eu precisava dessa peça de reposição. Digitei lá no site, comprei ontem pela internet. Por quê? Foi considerado pelo fornecedor que uma geladeira teria mais de 15 anos de tempo de vida útil. Então, enquanto, né, houver essa noção de vida útil, a parte do produto tem que ser encontrada e tem que ser ofertada no mercado. Isso foi colocado aqui na questão das ofertas, gente, no sentido de tem que estar à disposição, né? Tem que haver como o consumidor encontrar, né, esse produto aí para reposição. Outra questão bastante interessante, gente, é a oferta por telefone ou reembolso postal. Detalhe, a terminologia usada pelo código é uma terminologia de 1990, onde se vendia muito pelo correio, Avon, Natura, sabe aquelas revistinhas, Tupperware, que você compra por revistinha? Isso é compra por reembolso postal. E por telefone também. Hoje, né, isso que a gente vai estudar aqui, a gente vai adaptar para compras por internet, que esse artigo 33 aqui é utilizado para qualquer meio, né, de venda eletrônico, seja por telefone, seja por reembolso postal, seja por internet. E o que diz o artigo 33? Que toda vez que houver oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação. Por quê, gente? Justamente porque se o consumidor quiser ou necessitar de troca, reembolso, né, assistência, ele precisa das informações para que ele tenha acesso a esse fornecedor. Então, em razão disso, é que a oferta em produtos dessa natureza tem que também ser completa. É nesse sentido aí que o legislador quis nos ponderar. Outra coisa também interessante em relação a esse artigo 33 é que foi incluído um parágrafo único, né, nesse artigo 33 em 2008. E esse parágrafo único diz assim, só um minutinho, é proibida a publicidade de bens e serviços por telefone, quando a chamada for onerosa ao consumidor a que se origina. O que é isso? Eu não sei se vocês se lembram, que muitos de vocês são muito novos, mas antes de 2008, quando a gente ligava, por exemplo, numa prestadora de serviços, numa CELG, numa Saneago, ou numa operadora de telefonia, né? E para a gente ser atendido, reclamar de um determinado serviço, ficava fazendo propaganda de produtos, compre Sky, compre isso, compre aquilo. E esta lei falou que nas chamadas gratuitas, que são feitas ao saque, né, naquele sistema de 0800, né, não é mais permitida a veiculação de publicidade. Mesmo porque, gente, existe um decreto, que é o 6523 de 2008, que é o decreto regulamentador desta lei, que acrescentou esse parágrafo único, que diz que é vedada a veiculação de mensagens publicitárias durante o tempo de espera de atendimento, salvo se houver prévio consentimento do consumidor. Então é por isso que a gente hoje a gente fica ouvindo musiquinha e a gente não fica ouvindo mais propaganda. Bom,
se houver recusa do cumprimento da oferta pelo fornecedor? Quais são as alternativas colocadas à disposição para o consumidor? O artigo 35 coloca 3 alternativas à disposição do consumidor caso o fornecedor não queira cumprir a oferta. Primeiro, exigir o cumprimento forçado da obrigação. Segundo, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. E rescindir o contrato com direito à restituição de perdas e danos. Bom, gente, apesar do artigo 35 colocar, que são essas as alternativas à disposição do consumidor, nem sempre ele vai conseguir fazer isso com o auxílio do fornecedor. Muitas das vezes ele vai precisar recorrer ao Poder Judiciário e das ações e das alternativas previstas aqui no Código de Defesa do Consumidor para fazer valer o seu direito. Quais são essas alternativas? Entrar com uma ação de obrigação de fazer um pedido de tutela liminar, pedir para o juiz a aplicação de multa diária caso não haja cumprimento, pedir a aplicação de uma tutela específica, por exemplo, fazer a busca e apreensão, se existe um outro tipo de produto similar no estabelecimento. Então, gente, quando o consumidor for utilizar essas alternativas do artigo 35, embora pareça num primeiro momento que vai ser fácil, que basta eu chegar lá e mostrar o Código de Defesa do Consumidor para o fornecedor, que por um acaso tem a obrigação de deixá-lo à vista do consumidor, não será tão fácil. Eu terei que recorrer ao Poder Judiciário para obrigar, para que o fornecedor cumpra aí, principalmente se a minha escolha, for o cumprimento forçado da obrigação ou restituição da quantia mais perdas e danos. Geralmente, quando eu peço para substituir o produto, não há nenhum tipo de empecilho. Bom, e por fim, vamos falar sobre o artigo 34, que fala sobre a responsabilidade do fornecedor pelos atos dos prepostos ou representantes autônomos. E o artigo 34 deixa claro que o fornecedor é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes. Ou seja, existe aqui a responsabilidade solidária, gente. Então, se o preposto, no exercício das suas funções, é muito comum que aconteça isso. O representante comercial, por exemplo, ele dá um representante, ele dá, não um representante comercial, mas um representante aí da empresa, que faça vendas, um vendedor externo, por exemplo, ele dê um desconto acima do permitido. O que é isso? Oferta. Ele ofertou aquilo que o fornecedor realmente não permitia. Nessa situação, quando constatado, vamos pensar aí, o dono da empresa falou, olha, realmente ele agiu fora do permitido, tá aqui, ó, o panfleto, nós só permitimos 20% de desconto, ele te deu 40% de desconto, e aí, como é que nós vamos resolver? Já que não há uma resolução amigável, o consumidor decide entrar na justiça, e quando ele entra na justiça, ele pode colocar no polo passivo, tanto o preposto como o fornecedor, porque o artigo 34 diz que a responsabilidade é solidária. Então, se ele não conseguir espontaneamente que o fornecedor cumpra, ele pode colocar aí esse preposto no polo passivo da ação. Que mais? Bom, eu acho que basicamente era isso. Se eu esqueci de alguma coisa, me perdoem. Deixa eu olhar aqui o roteiro de vocês para ver se eu me esqueci de algum detalhe, mas eu acredito que não. Só lembrando aqui que eu me lembro, eu falei do princípio da vinculação da oferta, lá no artigo 30, que ele
Por um lado, tem o princípio da vinculação da oferta, mas tem que fazer um balanço, né, com o princípio da boa-fé objetiva. Eu acho que é isso. É isso mesmo. Então, façam suas perguntas no fórum. Esse assunto é bastante interessante, né? Nós temos milhões e milhões aí de exemplos de ofertas e coloquem suas dúvidas e a gente vai esclarecendo devagarzinho. Na próxima aula falaremos então sobre a publicidade. Um grande beijo, fiquem com Deus.